teacher Daline Adami, da Blue Sky Idiomas. Hoje nós vamos falar sobre preposições. Preposição é um assunto bem vasto, bem abrangente. Existem muitas preposições e muitos tipos de preposições. Podemos falar de preposições de lugar, de tempo, de direção, de movimento. Então, há uma infinidade, dessas pequenas palavrinhas que são tão importantes para a nossa comunicação e que muitas vezes causam dificuldade, Os alunos costumam ter bastante dúvidas de qual preposição usar em diversas situações. Como esse universo, então, é bastante vasto, eu gostaria de abordar agora com vocês três dessas, tantas preposições que existem, que acredito que são as mais comuns, mais usuais, que aparecem talvez com mais incidência, com mais frequência na língua inglesa, certo? E também vamos focar nessas três preposições na questão de lugar. Então, hoje nós vamos falar sobre as preposições in, on e at dentro do contexto de lugar, tá certo? Vamos então a essas três preposições de hoje. Muito bem. A primeira delas, a preposição in. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês que nós poderíamos associar essas três preposições com um triângulo invertido. O que eu quero dizer com isso? Que a maior parte, ou quando a gente fala de coisas maiores, a gente usa a preposição in. Quando a gente vai reduzindo, afinando o nosso uso, temos a preposição on. E por fim, mais específica, a preposição at. Eu vou explicar melhor o que eu quis dizer com esse triângulo invertido quando eu comentar então sobre essas três preposições. Bem, vamos então iniciar com a preposição in. In tem a ideia de ser usada quando a gente está falando de lugar, não esqueçam disso, tá? Hoje eu não vou falar sobre essas preposições em relação ao tempo, por exemplo, somente ao lugar. Quando a gente fala de in, pensando em lugar, a ideia é de inside. Inside, dentro. Então, quando a gente usa a preposição in, nós estamos falando de estar dentro de algum lugar, certo? Esse dentro pode ser de um lugar fechado, uma casa, um restaurante, um hospital, então dentro de algum lugar, ou dentro também de um lugar demarcado, delimitado, como por exemplo uma cidade. Tá? Então nós não vemos as delimitações muitas vezes, da cidade, das fronteiras, mas há uma delimitação. Às vezes de um lado da rua estamos numa cidade e de outro lado em outra, não é mesmo? Então, in é usado nessas situações, quando entendemos que estamos dentro de algum lugar, tá? Então, vamos pensar na frase, por exemplo, My sister works in a hospital. Então, a minha irmã trabalha em um hospital, a ideia de dentro, deste hospital. Poderíamos também dizer I live in Porto Alegre. Então, moro em Porto Alegre, dentro, dessa região, dessa cidade. Tá bem? Então, esse é o conceito da preposição in. Então, nós podemos usá-las quando falamos de bairros, cidades, estados, países, continentes, certo? Dentro, então, dessas situações, usamos a preposição in. Então, vamos falar in Rio Grande do Sul, in Brasil, in South America e assim por diante. Bem, agora vamos abordar a preposição on. On tem a ideia de superfície, de estar sobre alguma coisa, certo? Não tem aquela famosa frase, the book is on the table? Então,
ela pode nos ajudar bastante a lembrar esse sentido da preposição on, que é estar sobre alguma coisa. Então, o livro está na mesa, em cima da mesa, sobre a mesa. Essa é a ideia da preposição on. Pensando nisso, então, em relação a lugar, podemos usar on para ruas e avenidas. Então, I live on Álvares Cabral Street, certo? Porque então moramos sob aquela rua, né? Em cima sobre a rua, né? Em cima dela, não dentro, né, da rua, ok? Então dizemos on. Hospital de Clínicas is on Ramiro Barcelos, ok? Quem mora aqui em Porto Alegre, assim como eu, conhece esses lugares, certo? Mas é um exemplo. Então, on é o nome de uma avenida, ok? E por fim, temos a preposição at, também pensando em lugar, é quando é algo bem específico. Então, quando nos referimos e usamos o nome de um lugar, usamos at. Por exemplo, my friend studies at Blue Sky Idiomas. Ele estuda in a school, qualquer uma, ok? Mas quando nos referirmmos então a alguma especificamente, usarmos o nome dessa escola, por exemplo, vamos dizer at. My father works in a bank. Or my father works at Itaú, Bradesco. Sem querer fazer propagandas aqui, certo? Apenas mencionando que quando dizemos o nome, usamos at. In a restaurant, qualquer um. Ou, quando nos referimos a algum restaurante especificamente, dizemos at Sulina Grill, ok? That's the idea. Bem, relembrando, in, on, at, pensem no triângulo invertido, tá? Quando a gente está dentro de algum lugar, quando estamos sobre algum lugar ou em algum lugar bem específico. In, on e at. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Teremos outros, porque como eu já disse no início, esse assunto é bem vasto. Há outras, muitas, né, preposições, ou mesmo essas que eu mencionei hoje, podem ser usadas em outros contextos, então também teriam outras explicações a serem dadas. Mas quando pensarmos em preposição de lugar e nos referirmos a in, on e at, essas dicas já vão ajudar vocês bastante. Tá certo? Fica aqui então, como sempre, o meu beijo e o meu muito obrigado. Bye, bye!